Rihanna acabou de confirmar o que fãs vêm especulando sobre a AP Rocky em uma entrevista sincera, abordando rumores de longa data sobre sua moda, estilo de vida e sexualidade. A internet imediatamente entrou em fogo após seus comentários. Continue assistindo para ver a reação de Rocky e a histórica campanha conjunta que o casal está prestes a lançar. Vamos nos aprofundar nisso. A AP Rocky foi acusado de ser bissexual por uma mulher que afirmou ter dormido com ele, e isso por si só teria sido suficiente para começar uma confusão. Mas a forma como essa história se desenvolveu, os detalhes, as provas e depois as próprias palavras de Rihanna sentadas bem no topo de tudo, é isso que transformou o rumor em um momento cultural completo. A mulher era uma modelo do Instagram que afirmou que o encontro ocorreu em um quarto de hotel em Miami, enquanto Rocky já estava em um relacionamento com Rihanna. Ela não manteve vago. Ela foi a um podcast, The We in Miami Show, e delineou exatamente o que ela disse que aconteceu. Nesse podcast, ela relembrou jogar Rocky na cama e fazer um ato em suas costas, afirmando que o rapper então jogou as pernas no ar e que as coisas só ficaram estranhas depois disso, levando-a a acreditar que Rocky é bissexual. Agora, você pensaria que uma história assim seria enterrada sob uma onda de negações, mas não foi. A modelo afirmou que Rocky gostou tanto do encontro que a chamou de volta meses depois para outra rodada, e ela até compartilhou capturas de tela de suas supostas mensagens de texto como provas. Isso são 3 peças separadas de sua história: o ato em si, as supostas preferências que revelou, e depois o telefonema de acompanhamento. 3 camadas, e quando isso atingiu a internet, as sessões de comentários ficaram nucleares. Mas aqui está o que tornou tudo isso diferente das dúzias de outros rumores de celebridades que explodem e desaparecem em 48 horas. Rihanna não apenas ficou em silêncio desta vez. Ela falou, e o que ela disse, ou mais precisamente, como ela disse, é exatamente o que as pessoas estão apontando agora. Veja, Rihanna sempre foi o tipo de pessoa que fala sobre Rocky de uma forma que não parece ensaiada. Ela descreveu a dinâmica deles como construída em anos de conhecimento real. Eu o vi em relacionamentos, ela disse a uma publicação. Ele me viu em relacionamentos. Nos vimos fora de relacionamentos. Sabíamos do que éramos capazes e do problema que poderíamos trazer à vida um do outro. Podemos quebrar os corações um do outro. Essa é a pessoa que conhece uma pessoa não apenas como parceiro, como uma pessoa inteira. E quando Rihanna fala sobre alguém que conhece tão profundamente, você ouve diferente porque ela não está se apresentando, ela está relatando. Rocky, por sua parte, chamou-a de amor da minha vida em entrevistas, dizendo que é muito melhor quando você tem a única. Ela vale provavelmente 1 milhão das outras. Acho que quando você sabe, ela é a única. Essa é a face pública disso. Essa é a versão que o mundo vê. Um pai dedicado, um homem que encontrou sua pessoa, se estabeleceu, construiu uma família. Rihanna deu à luz ao seu primeiro filho e seu segundo filho chegou em 2023. Depois que ela revelou a gravidez durante sua apresentação do intervalo do Super Bowl, o casal então revelou uma terceira gravidez no Met Gala 2025. Mas por baixo de tudo isso, por baixo dos tapetes vermelhos e das fotos da família e dos anúncios do bebê, sempre houve essa outra conversa. A que não faz os comunicados de imprensa, a que vem acontecendo em fóruns, podcasts, sessões de comentários e chats de grupo há anos sobre quem A$AP Rocky realmente é quando as câmeras não estão apontadas para ele. Sobre o que Rihanna, uma mulher que por sua própria admissão conhece este homem através de várias épocas de sua vida, realmente sabe. E o que ela confirmou, seja direta ou indiretamente através das coisas que ela não desmentiu, tem pessoas falando mais do que nunca. O próprio Rocky abordou rumores gays antes, dizendo: as pessoas às vezes dizem que sou gay, mas tenho muitas garotas, então por que me importaria? Não me incomoda nada. Ele também disse que acha que a homossexualidade no hip-hop não deveria ser um tópico quente nesta era. Essa é uma resposta reveladora, não uma fúria, não um processo, apenas eu não me importo, que, dependendo de quem você é lido como a confiança máxima ou como alguém que fez uma paz tranquila com algo. E a internet vem discutindo qual é desde então. Para entender por que as palavras de Rihanna têm o peso que você tem que entender quanto tempo essa conversa realmente vem acontecendo. Porque isso não é novo. Isso não é algo que começou com um episódio de podcast. As questões sobre a sexualidade do A$AP Rocky recuam ao próprio início de sua vida pública, e nunca desapareceram completamente. A primeira coisa que as pessoas apontaram foi seu relacionamento com a moda. No hip-hop, onde a masculinidade sempre foi usada como uma espécie de moeda, Rocky fez algo que quase ninguém em seu line estava fazendo. Ele usava casacos de pele, carregava bolsas, se cobria com peças que não tinham nenhum respeito pelos códigos de gênero tradicionais, e fez isso completamente sem ele falou sobre isso em entrevistas.
Ele construiu toda a sua identidade em torno disso. Agora, isso por si só não significa moda, não determina sexualidade. E qualquer um que reduza isso é trabalhar com um kit de ferramenta superficial. Mas no hip-hop especificamente, a forma como o rock navegou o gênero na moda abriu a porta para uma conversa mais ampla sobre como ele navegou a identidade como um todo. Depois vieram as pessoas em sua órbita. A ligação de A$AP Rocky e Tyler, The Creator, começou por volta de 2016 seguindo rumores de tensão entre A$AP Mob e Odd Future, e seu relacionamento de trabalho se manifestou em colaborações como Telephone Calls, Who Dat Boy, Potato Salad e War Talk. Tyler, The Creator, é abertamente bissexual. Ele abordou sua própria sexualidade em sua música anos antes de falar sobre, no seu álbum de 2017 Flower Boy, em faixas como Garden Shed, ele deixou claro. E a proximidade entre Tyler e Rocky, a presença constante, a turnê juntos, as características, os círculos sociais compartilhados fizeram as pessoas fazerem perguntas. Enquanto A$AP Rocky e Tyler, The Creator, não têm muitas colaborações sobre ele e são mais próximos do que muitos duos de hip-hop estabelecidos. Rocky descreveu Tyler como um irmãozinho irritante, o tipo de pessoa que é irritante precisamente porque você não consegue se livrar dela e não quer realmente. Em 2015, eles se uniram para uma turnê de co-headlining com apoio de Vince Staples e Danny Brown. E após o término do tempo na estrada, os dois foram vistos se encontrando juntos em várias ocasiões, evidência de que uma amizade real tinha sido formada. Essa amizade isoladamente é apenas uma amizade, dois artistas que se conectaram, construíram algo e continuaram construindo. Mas quando você coloca em cima de tudo mais, a história do Hotel Miami, a moda, a forma como Rocky fala sobre a forma como ele responde a esses rumores com calma em vez de fúria, torna-se parte de um padrão para o qual as pessoas continuam voltando. Há também Elav McConan. McConan, que é abertamente gay, fez afirmações em entrevistas sobre orgias que alegadamente incluíram Rocky. A alegação era que Rocky estava em uma orgia com Elav McConan. Com McConan sendo abertamente gay e tendo dito em uma entrevista que tiveram orgias juntos, Rocky nunca abordou publicamente essas alegações específicas. E esse silêncio, toda vez que Rocky não diz nada ou diz que não me importo em vez de rebater com o tipo de força que você esperaria de alguém que se sentiu genuinamente ofendido, é isso que continua alimentando a conversa. A$AP Rocky foi aberto sobre quase tudo em sua vida, incluindo seus casos, mas sua sexualidade ainda é questionada. É porque ele nunca falou sobre isso diretamente. Essa posição indireta deixou espaço para interpretação, e a internet tem preenchido esse espaço há anos. O que torna tudo isso diferente agora é o momento em que está acontecendo. Rocky não é mais um rapper de 25 anos com algo a provar. Ele é pai de 3, um dos homens mais fotografados do mundo, e o parceiro da mulher mais observada do planeta. Tudo sobre ele é visto. Tudo sobre ele é discutido. E Rihanna, que sempre escolheu suas palavras que o conhece tão bem quanto qualquer pessoa viva, esteve no meio dessa história o tempo todo. É aqui que fica porque a coisa que as pessoas continuam apontando não é uma única declaração explosiva. É a acumulação de coisas que Rihanna disse e a forma como disse ao longo dos anos. Rihanna não é uma mulher que fala descuidadamente. Ela construiu Fenty Beauty do zero em uma marca de bilhões de dólares. Ela co-preside eventos, cria 3 filhos, gerencia um negócio global e ainda encontra tempo para enviar a internet em espiral. Toda vez que ela sai, ela é deliberada. Cada entrevista, cada comentário do tapete vermelho, cada declaração cuidadosamente colocada, tudo significa algo. Ela falou sobre como Rocky se tornou sua família durante a pandemia e acrescentou: as pessoas não saem facilmente da zona de amigos comigo. Aquela linha, as pessoas não saem facilmente da zona de amigos comigo, está fazendo muito trabalho. Está dizendo, eu conheço essa pessoa. Eu escolhi essa pessoa especificamente, não porque o mundo nos alinhou e nos apontou um para o outro, mas porque eu decidi. E quando você decide deliberadamente, você decide com informações completas. Ela também falou sobre sua disposição em ajudar e apoiá-la, dizendo: eu nunca peço ajuda a ele, mas ele está sempre disposto a ajudar. Você pode chegar até ele e dizer: você pode me ajudar no meu projeto? Me dê um conselho. E ele vai te dar um conselho. Eu vi. Especificamente referenciando como ele a ajuda com suas escolhas de roupas. Ele a ajuda com suas escolhas de roupas. Deixe isso repousar por um segundo. Em uma cultura onde moda e autoexpressão são linguagens codificadas, o fato de que Rihanna, a mulher que se vestiu de uma forma que fez o resto do mundo parecer que não estava, se recorre a Rocky para consultoria de estilo é sua própria espécie de declaração. Agora, combine isso com o que a modelo do Instagram disse no podcast We in Miami. As coisas só ficaram estranhas durante aquele suposto encontro, levando a mulher a acreditar que Rocky é bissexual.
E ela foi sugerir que Rihanna provavelmente faz os mesmos favores para ele. Essa é uma específica implica que Rihanna não apenas sabe sobre as supostas preferências de Rocky. Implica que ela os acomoda ativamente, o que, se for verdade, redefine o relacionamento inteiro. Não como um conto de fadas, não como ele encontrou a única, mas como algo muito mais complicado, muito mais em camadas, e francamente muito mais interessante do que o que é mostrado no tapete vermelho. Ao falar para a revista Interview, Rihanna teve uma grande risada sobre o famoso momento dos VMAs que começou tudo, dizendo à publicação que quando aconteceu, sua equipe estava preocupada que ela estivesse furiosa. Mas eu era como? Ah, não. É por isso que todo mundo era tipo: oh meu Deus, ela gosta dele apesar de saber de tudo, apesar de tê-lo visto em todas as versões de si mesmo ao longo de anos de amizade antes de se tornarem um. Ela olhou para tudo, o que quer que tudo inclua, e ela o escolheu mesmo assim. Em um bate-papo de 2024 com a revista Interview, Rihanna disse que estava preparada para seu bebê ser uma menina, mas ficaria feliz com o que conseguisse, e deixou claro que não tem um limite definido de quantos filhos quer. Ela não está apenas nisso, ela está construindo uma vida nisso, profundamente nisso, de olhos bem abertos. Essa é a versão de Rihanna confirmou, que não vem com uma citação direta, mas acerta mais do que uma. É a versão que diz que ela sabe, ela ficou, e está tendo mais filhos. Que confirmação mais você precisa? Se você se afastar do relacionamento e olhar para a carreira de Rocky como um todo, algo fica claro. Ele passou mais de uma década construindo uma identidade que é deliberadamente difícil de fixar, e isso sempre se estendeu à sua sexualidade. Não muito tempo atrás, a AP Rocky se viu envolvido na mais consequente briga do hip-hop com seu aparecimento irritável na colaboração de 2024 de Future e Metro Boomin, Show of Hands. Rocky se insinuou na briga de Kendrick Lamar estendida, houve deposição. Drake teve um momento para responder a Rocky diretamente sobre assuntos de família, rimando linhas que eram quase inteiramente sobre a imagem de Rocky, dizendo que ele teria que ter outro filho antes de soltar música novamente. E que mesmo quando ele soltasse, as pessoas diriam que ele deveria ter modulado em vez disso. Curiosamente, o caso de Drake foi em grande parte elogioso. Rocky é muito estiloso e bonito, conseguiu a sorte grande com sua parceira, e deveria abandonar o rap para ir para casa e ser um homem de família. Até seus inimigos falam sobre ele em termos de estética. Até as pessoas que disparam contra ele não conseguem deixar de centrar a conversa sobre como ele se vê, como ele se veste, com quem está, porque isso é a coisa toda de Rocky. Ele transformou sua apresentação física na linha de frente, e essa linha de frente sempre foi fluida. Não no sentido de que ele jamais anunciou nada, mas no sentido de que ele conscientemente se recusou a executar o tipo de masculinidade rígida que o hip-hop historicamente exigiu. Ele usa o que quer. Ele diz o que pensa. Ele chama Tyler, The Creator, de seu melhor amigo sem qualificá-lo ou se distanciar. Rocky se sentou com Variety para falar sobre o que é e não é Nova York, mas quando o entrevistador o surpreendeu mencionando seu bom amigo Tyler, The Creator, a resposta do nativo de Harlem foi cômica em vez de defensiva. Essa recusa em performar desconforto é algo que as pessoas vêm lendo há anos. É a mesma facilidade com que ele lida com os rumores gays. Não com um processo, não com um post cheio de fúria, mas com um encolher de ombros e um redirecionamento. Ele disse: as pessoas às vezes dizem que sou gay, mas tenho muitas praias, então por que me importaria? Não me incomoda nada. Aquela citação tem duas leituras. Uma, um homem heterossexual confiante que é indiferente aos rumores porque sabe quem é. 2. Um homem que fez paz com uma verdade mais complicada e há muito tempo decidiu que a necessidade do mundo de rotulá-la não é seu problema resolver. Rocky cresceu em Harlem, surgiu através de um coletivo de rap onde a fraternidade era tudo, e construiu uma marca por ser o cara mais legal e com mais estilo em qualquer sala. Em 2006, ele cumpriu 2 semanas na Rikers Island, o tipo de experiência inicial que molda como um jovem homem se carrega pelo resto de sua vida. Ele saiu desse ambiente e construiu algo em seus próprios termos, incluindo, aparentemente, os termos sob os quais sua vida privada seria ou não discutida. A$AP Rocky sempre foi direto sobre as coisas, mas sempre foi indireto sobre sua orientação sexual. Isso não é um acidente. Isso é uma escolha. Em um mundo onde tudo sobre uma celebridade é eventualmente extraído e catalogado, manter qualquer zona de privacidade genuína é quase impossível. O fato de Rocky ter mantido essa linha particular por tanto tempo diz algo sobre o quanto importa para ele que fique dele. Mas aqui está a Rihanna, não é Rocky. Rihanna fala, e a forma como fala sobre ele, as coisas que ela oferece, as peças do relacionamento que ela escolhe tornar visíveis, e as que não, tudo isso soma a um retrato de uma mulher que não está no escuro sobre nada. Então, aonde tudo isso deixa? O ciclo de rumores em torno do relacionamento deles pousou contra um pano de fundo de algo que foi,
por todas as contas públicas, genuinamente em um bom lugar. Um casal compartilhando 3 filhos juntos, filhos RZAI, e uma filha chamada Rocky. Quando Rihanna revelou a terceira gravidez no Met Gala 2025, Rocky celebrou no tapete vermelho, dizendo aos repórteres: "É incrível, sabe? Estávamos cansados de guardar isso e era hora de mostrar às pessoas o que estávamos preparando. Fico feliz que todos estejam felizes por nós porque definitivamente estamos felizes." Esse não é um homem que executa a felicidade. Esse é um homem que tem o que quer em casa e não vai deixar nada, nem rumores, nem podcasts, nem Drake, tirá-lo disso. Rocky falou sobre a família publicamente em termos que foram específicos e calorosos em vez de promocionais, descrevendo observar Rihanna se tornar mãe como algo que aprofundou sua compreensão de quem ela já era com comentários que se concentravam em seu caráter, sua energia e a forma como ela se move pelo mundo. Isso é a coisa sobre essa história que é fácil perder quando você está perseguindo o título. O título diz que ele ama homens também. A história por baixo disso diz: "E Rihanna sabe, e Rihanna ficou, e eles construíram algo junto que 3 filhos de profundidade ainda está em pé." Há um apetite particular por instabilidade em relacionamentos de celebridades que alcançaram um certo nível de visibilidade cultural, e Rihanna e Rocky ocupam esse espaço completamente. Ela é uma das figuras públicas mais escrutinadas vivas. Ele foi objeto de seus próprios procedimentos legais sérios nos últimos anos. Rocky recusou um acordo de negociação de 6 meses de prisão e entrou com uma defesa de não culpado, arriscando uma sentença máxima de mais de 20 anos de prisão, e passou por um julgamento totalmente televisionado. Em 18 de fevereiro, foi considerado não culpado. O homem enfrentou pressão existencial genuína em um tribunal, e seu relacionamento não quebrou sob isso. É difícil olhar para tudo isso, o julgamento, os 3 filhos, o império que ambos estão construindo, e ver um relacionamento que é uma história de capa. Também é difícil, dado tudo que a modelo disse, tudo que os fóruns montaram, e tudo o que Rihanna escolheu não negar, fingir que as questões não são legítimas. Pessoas de dentro confirmaram que o casal está em um lugar sólido. Dentro de um ciclo de notícias de qualquer rumor irrompendo, a história segue. A família de 5 está intacta. O relacionamento parece estável. O que permanece é um casal que construiu algo real o suficiente para resistir a um momento viral ruim, e aparentemente indiferente o suficiente para respondê-lo com um vídeo em vez de um comunicado à imprensa. A forma mais honesta de ler essa história toda é através dessa lente. 2 pessoas que se conhecem completamente, cada versão, cada camada, cada verdade que não aparece em uma capa de revista, escolheram uma a outra mesmo assim. Rihanna não confirmou algo sobre Rocky que ela acabara de descobrir. Ela confirmou algo que soube o tempo todo. E ela o escolheu mesmo assim. Isso não é um escândalo. Isso é um relacionamento. A internet queria algo diferente. Mas o que Rihanna deu, quietamente, ao longo dos anos, através das escolhas que ela faz e as que não, é a resposta real. Ela sabe exatamente quem é a A$AP Rocky.